Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais uma semana, mais uma aula. O assunto da vez é a eletrólise, para a gente fechar o conteúdo de eletroquímica, né? Então faltava isso, a gente tinha visto pilhas, e agora a gente vai ver eletrólise, que é o processo inverso das pilhas, tá? Agora a aula 19 é a primeira daquele último trio nosso, tudo bem? Semana que vem a gente vai ver equilíbrio de solubilidade, depois aula de exercícios, e aí a gente encerra o nosso conteúdo do ano, beleza? Aí vai começar revisões, talvez eu ceda uma aula para algum professor, etc. Tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Como a gente já viu muito conceitos de eletroquímica com pilhas, a aula vai ser um pouco mais curta, tudo bem? A gente vai ver uma parte para relembrar dois conceitos importantes para a aula de hoje, vai ver o que é uma eletrólise, o seu esquema, tabela de reatividade, que é o ponto-chave para entender a eletrólise, tá? E responder os exercícios. E aí eu coloquei dois exercíciozinhos bem feitos por mim, né? Bem simples, para a gente poder treinar o que a gente viu hoje, tá? Importante comentar que a eletrólise ela é um pouco menos importante dentro do assunto de eletroquímica, tá? Quase sempre os exercícios são sobre pilhas, só que é bom a gente saber eletrólise porque cai com uma certa frequência, é claro, e porque principalmente as questões gostam de comparar a eletrólise com as pilhas, tá? Porque são processos inversos, então é bom para poder fazer aquelas pegadinhas e tudo mais, tudo bem? Então, simbora para relembrar primeiro a galvanoplastia, que eu tinha comentado com vocês quando a gente viu pilhas, que ele é um processo eletroquímico que a gente cobre uma peça com metal. Então, imagina essa colher aqui, eu acho que é alumínio, sei lá. E aí você vai colocar... Alumínio não, alumínio é caro. Enfim, alguma coisa aqui, acho que... Sei lá, enfim. Aço. Uma colherzinha de aço, você vai colocar numa solução, vai colocar ela conectada na eletricidade e uma solução com um sal de ouro, tudo bem? Um nitrato de ouro. Você vai ligar a energia, o ouro que está na solução aquosa, ele vai se depositar como ouro sólido e vai folhear a minha colher de aço. Tá? E ela vai ficar o quê? Mais cara. Então, você pode fazer isso para criar joias. Você vai ter um anel de prata, coloca ouro, ele vai ficar um anel folheado, vai ficar mais caro, etc. E esse processo é feito por meio da eletrólise, tá? Às vezes vai ser também para tornar a peça mais forte, mais dura, etc. Só relembrar porque geralmente galvanoplastia ela aparece como um pano de fundo dos exercícios. E aí esse nome pode, sei lá, assustar um pouco, é um nome bem diferente. Então, para ter a ideia que é um processo eletroquímico de eletrólise para você cobrir uma peça, né, geralmente metálica, com um outro tipo de metal, tá bom? Aí lembra do folheado a ouro que não tem erro. Outra parte muito mais importante é a lei de Faraday, que era aquela equação matemática que a gente tinha visto nas aulas de pilhas para relacionar a massa do metal que é depositado com a corrente elétrica, com o tempo que ele fica ligado, a constante de Faraday e a carga daquele composto, tá? Então, relembrando aqui, você tem uma equação genérica, o meu metal M, ele é Z+, quando ele é um íon, aí ele recebe Z elétrons, ele está reduzindo para sua forma neutra do M sólido sozinho. E aí, para você saber a massa desse metal M, durante o processo de eletrólise, você pode descobrir por causa dessa equação. Massa igual a massa molar vezes corrente vezes o tempo, tudo isso sendo divididos pelo Z e pelo F. E aí o Z é a carga desse M, tá? Então quantos elétrons você precisou colocar para ele reduzir, e o F é a constante de Faraday, que relaciona a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Tá? Então, a lei de Faraday é muito importante, porque a eletrólise ela utiliza muito desse tipo de reação, tá bom? E muitas questões vão acabar perguntando quanto do seu metal foi produzido ao final do processo. E aí é só você utilizar diretamente a fórmula da lei de Faraday que não tem erro. Tá? Então, a gente vai até ver naqueles exercícios da aula de hoje um pouquinho disso. Tudo bem? Então, dito isso, vamos passar para a nossa aula de eletrólise de fato. Tudo bem? Vamos lá. A eletrólise ela é o processo inverso das pilhas. Por que eu digo isso? Tá? Por causa de dois pontos. Primeiro, que a eletrólise é uma reação não espontânea. Então, ela não acontece com naturalidade. Você tem que colocar uma energia externa, que é a energia elétrica, tá? Nesse caso.
Então, você vai colocar a sua solução de eletrólise e vai conectar ela numa bateria. E aí, essa bateria vai fornecer energia para a eletrólise acontecer, tá? Por causa disso, por ela ser uma reação não espontânea, o potencial da eletrólise sempre é negativo. Sempre é negativo, tá? Por quê? Potencial positivo é de reação espontânea, pilhas. Então, o potencial negativo são das reações não espontâneas, as eletrólises, tá? E aí, o que é uma eletrólise? O nome diz pra gente. Eletro é de eletricidade e tudo mais, e lise é de quebra. Então, você vai realizar uma quebra de um composto por meio da eletricidade, tá? E aí, por isso que é uma reação não espontânea, porque reações de quebra geralmente envolvem muita energia, né? Imagina você quebrar uma ligação iônica, quebrar uma ligação metálica. Tem que colocar muita energia. Então, são reações não espontâneas, endotérmicas, absorvem calor e tudo mais, tá? E existem basicamente dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, tá bom? E aí, a eletrólise ígnea, o nome ígneo lembra que? Vulcão. Não lembra vulcão, né? Mas tem aquelas rochas ígneas e tudo mais. Vai ser basicamente a eletrólise que você vai ter o composto no estado líquido. Então você vai fazer a eletrólise de um sal. Aquele sal, geralmente é no estado sólido. Você vai aquecer o sal até ele ficar líquido, tá? Então pensa, sei lá, você vai fazer um caramelo. Como é que você faz o caramelo? Você pega o açúcar, coloca na panela e deixa esquentar até aquele açúcar derreter. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que não com açúcar, claro. Você vai pegar um NaCl, um ferro sólido e tudo mais. Você vai pegar esse composto que está no estado sólido, vai dar muita energia para ele entrar em fusão, virar líquido. Está no estado líquido, você coloca a energia elétrica da bateria e aí vai acontecer a reação de eletrólise, tá? E aí a gente vai ver direitinho como é que acontece isso, tá? Mas saiba, a eletrólise ígnea, ela é a eletrólise que acontece quando o composto está no estado líquido. E aí você vai ter uma bacia só com aquele composto, tá? E por ele estar no estado líquido, geralmente são eletrólises mais difíceis de acontecer. Porque, assim, eletrólise geralmente é feita com sais e metais. A temperatura de fusão desses compostos é na casa de 2, 3, 5 mil graus Celsius. Isso demanda muita energia. Então, geralmente seria o último recurso para fazer esse tipo de reação. Tudo bem? E aí, para nossa alegria, existe então a eletrólise aquosa, que é um pouco mais simples, porque o composto ele não vai estar no estado líquido, ele vai estar solubilizado. Você vai ter uma solução do composto. Então, ao invés de você colocar o açúcar na panela para derreter, você vai colocar o açúcar na água, ele vai solubilizar, coloca a bateria e realiza a eletrólise, tá? A eletrólise aquosa, olha o nome dela, aquosa, é realizada em soluções aquosas dos compostos, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque nesse tipo de eletrólise, você não vai ter só o seu composto, né, como era na ígnea. Você vai ter o composto e a água. E aí pode haver, e geralmente há, competição entre os íons para saber quem que vai reagir. E aí a gente vai ver isso também direitinho já já. Tudo bem? Mas saiba, eletrólise é o inverso da pilha, é uma reação não espontânea, o potencial é negativo, existem dois tipos. A ígnea, o composto está no estado líquido, e na aquosa ele está no estado aquoso, ele está solubilizado, tá? Então, vamos ver direitinho como é que é a eletrólise, tá? Temos aqui este esquema desenhado lindamente por mim e vamos aqui dar uma destrinchada nele. Bom, o que temos nesse slide aqui? Coloquei o ígnea e a aquosa só para a gente poder deixar ele aqui relembrado. O esquema da eletrólise é muito parecido com o das pilhas. Você vai ter uma cuba, você vai ter os eletrodos, o fio condutor, você vai ter uma solução aqui, você agora vai ter também, você vai continuar tendo a corrente de elétrons, a corrente elétrica e tudo mais. Quais que são as diferenças? As eletrólises geralmente não vão ter aquela separação que tinha na pilha, né? Que você tinha a cuba do ânodo e a cuba do cátodo e a ponte salina.
A eletrólise é mais simples. Você vai ter uma cuba só, e aí, no máximo, às vezes, uma membraninha, para poder separar os íons que vão passar de um lado para o outro, mas é um sistema único, interligado, tá? Você não vai ter uma voltagem, um voltímetro, né? Porque na pilha você calculava aquela voltagem. Na eletrólise, como é uma reação não espontânea e você precisa colocar energia, geralmente aqui em cima, ao invés do voltímetro, vai ter uma bateria. O símbolo é o G. Os ânions continuam indo em direção ao ânodo e os cátions em direção ao cátodo. Só que, olha a diferença, olha o polo, o sinal dos polos, eles se invertem. Então, o ânodo na nossa pilha, ele tinha um sinal negativo, agora é positivo. O cátodo tinha um sinal positivo, agora é negativo, tá? Aí você pode me perguntar, Ian, por que inverte? E aí eu posso te dar uma pergunta simples, uma resposta simples. Porque a eletrólise é o inverso da pilha. Então, se na pilha é de um jeito, na eletrólise vai ser o contrário, tá? É claro que existe até uma explicação por causa dessa inversão. Eu tentei pesquisar aqui de um modo simples e é basicamente essa a resposta que eles me trouxeram, tá? Então, infelizmente é isso. Mas a gente pode pensar assim, olha só. Por que eu dizia que na pilha o ânodo era negativo? Porque ele é o local que produz elétron. Ele tem um acúmulo de elétron. O elétron é sinal negativo. Então, o lado que tem o acúmulo de elétron é o polo negativo. Só que esse acúmulo que tinha na pilha era natural, porque é uma reação espontânea. Então, naturalmente, ele acumularia os elétrons. Por isso, ele é negativo. A gente podia pensar dessa forma. Só que na eletrólise, não é uma reação espontânea, não é uma reação natural. Então, o meu composto que está no ânodo oxidando, ele não queria oxidar, né? Não era da natureza dele oxidar. A gente está forçando, tudo bem? Então, qual que seria a natureza dele se não é oxidar? É reduzir, de formas gerais, assim. E aí, reduzir é sinal positivo, tá? Porque é você consumir os elétrons, tá? Então, por isso que a gente pode pensar assim. Se na pilha o ânodo ele é negativo porque ele naturalmente libera elétrons, na eletrólise o ânodo ele não quer liberar elétrons naturalmente, ele quer consumir, então ele vai ser positivo, tá? Mas assim, lembra o que funciona para pilha e aí inverte na hora da eletrólise, que eu acho que é mais simples, tá? Em relação ao polo, tudo bem? Então, se o polo é negativo no ânodo para pilha, na eletrólise ele vai ser positivo. Se na pilha o cátodo é o polo positivo, na eletrólise ele vai ser o negativo, tá? Então, só pensa o inverso que eu acho que fica mais simples, tudo bem? Porque é a principal diferença, né, da eletrólise para pilha é justamente essa questão dos sinais, dos polos, e o potencial, que ele se inverte porque a reação se torna uma reação não espontânea, tudo bem? E aí aqui, só para poder falar da ígnea e da aquosa, se fosse uma eletrólise ígnea, essa parte líquida aqui seria o composto. Então seria ferro líquido, seria NaCl líquido. Se for aquosa, isso aqui é uma solução. Então é a água com o Na+, e Cl-. É a água com o ferro 2+, e etc. Tá? É a solução. Tudo bem? Mas o esquema é o mesmo. E aí é essa carinha aqui que eles vão te mostrar, se mostrarem, né? Não é muito comum de aparecer, tudo bem? Mas é basicamente isso. A principal diferença do esquema da eletrólise para pilha é os polos se invertem, o potencial é negativo e você vai ter uma bateria no lugar do voltímetro, tudo bem? Todo o resto é igual. Os elétrons continuam indo do ânodo para o cátodo, a corrente elétrica continua indo do cátodo para o ânodo, os cátions na solução ou no composto líquido continuam indo para o cátodo e os ânions para o ânodo continua sendo local de oxidação, o cátodo continua sendo local de redução, tá bom? É exatamente só isso aqui que está nesse quadrinho que muda. Inversão dos polos e o potencial é negativo, tá? E a parte da bateria aqui é irrelevante, tá? Beleza? Então, vamos passar aqui agora para a tabela de reatividade, que é a parte importante, tá? De eletrólise, que é o que geralmente
vai cair para vocês, tá? Porque o resto é uma aplicação um pouco mais direta, e aí a tabela de reatividade a gente tem que fazer algumas considerações antes de dar a resposta. Tudo bem? Bom, eu falei para vocês que na eletrólise aquosa não tinha somente o composto que ia fazer eletrólise, né? Então, vai ser uma solução, é o composto e a água. E aí você não consegue controlar quem que vai entrar na sua reação. Você só vai colocar energia. E aí, quem que vai pegar essa energia? E aí, para isso, vai entrar a tabela de reatividade, porque a gente consegue prever quem que vai entrar na reação por conta da eletronegatividade. Tudo bem? Então, vamos ver aqui primeiro a tabela da reação anódica, que é a reação do ânodo e a reação de oxidação. Tá? Às vezes eles podem te trazer esse nome meio diferente, tudo bem? Mas é uma reação de oxidação, tá? A reação de oxidação, ele vai ver, então, quem que quer oxidar. Então, a tabela de reatividade para a reação anódica é uma tabela de quem está propenso a oxidar, tudo bem? Lembrando, eletrólise é sempre não espontânea, tá? Então, é claro que essa oxidação, ela vai ocorrer, mas não é uma oxidação que acontece naturalmente, tudo bem? Mas, enfim, a oxidação é basicamente feita com compostos que estão com sinal negativo, porque se ele está com sinal negativo, ele tem bastante elétron para poder liberar e oxidar, tudo bem? Então, vai ser basicamente os ânions, tá? O ânion é o íon com sinal negativo, 2 ametais, tá? Então, vai ser Cl-, SO4, 2-, e etc. Tá? E a gente tem basicamente 3 partes. São os ânions oxigenados e o fluoreto, tá? A água, ou a hidroxila, que aqui eles são sinônimos, vai depender do meio. Se for um meio básico, significa que você tem muita hidroxila, então você pode considerar. Se for um meio neutro ou um meio ácido, você vai utilizar a água, tá? Mas aqui, assim, é só realmente um comentário, porque geralmente as questões não vão pegar no seu pé com isso, tá? E aí, como terceiro grupo, os ânions não oxigenados. E a ordem é essa, é uma ordem crescente da reatividade. Então, os ânions oxigenados e o fluoreto são os que menos querem oxidar. A água em seguida, e depois, os que mais podem oxidar são os ânions não oxigenados. E aí, aqui uns exemplos para poder ficar um pouco mais claro. Por que os ânions oxigenados e o fluoreto são os que menos vão oxidar? Porque eles são os mais eletronegativos, tá? Se ele é mais eletronegativo, ele quer ficar com aquele elétron. Ele não quer soltar aquele elétron. Por isso que ele é o que vai estar no final da nossa tabela de reatividade para oxidar, porque ele não quer, tá? O oxigênio e o flúor são os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, são aqueles que vão puxar os elétrons e vão ficar. Para você tirar aquele elétron, meu irmão, tem que colocar muita energia, tá? E aí depois vem a água, que é meio que o neutro, é a Suíça da discussão, beleza? E por fim, os ânions não oxigenados. Eles são bastante eletronegativos, é claro, são ametais, tudo bem? Então eles estão na parte da direita da tabela, que é a parte mais eletronegativa, só que, comparativamente, eles são os menos eletronegativos. Então, eles querem ficar com o elétron, mas se alguém tiver que liberar esse elétron, vai ser eles primeiro, tá? E aí, como que isso vai aparecer para vocês? Vai ter uma solução aquosa lá de NaCl. Então, tem o Cl- no meio, mas também tem a água. É a questão de pergunta. Ah, nessa eletrólise aquosa, quem que vai oxidar? E aí você tem que pensar. Ah, vai ser o ânion não oxigenado ou a água? E aí, sabendo aqui essa tabela, você vai responder que é o ânion não oxigenado, nesse exemplo, o Cl-. Tá bom? E aí, assim, fiquem tranquilos que a gente vai fazer um exercício no final só com essas comparações, tá? E aí, sempre lembrem, na oxidação, a tabela de reatividade, você pensa em quem pode liberar esse elétron, tá? Quem vai estar mais propenso a liberar. E aí, segue sempre essa ordem. Ânions oxigenados e fluoreto na base, no meio a água e a hidroxila, e lá em cima, o que mais pode oxidar, os ânions não oxigenados, tá? Bom, isso era para a reação anódica. Temos agora nossas reações catódicas, que acontecem no cátodo, onde acontece
a redução. A lógica vai ser a mesma, só que agora vai ser com compostos de carga positiva, porque quem está positivo está com falta de elétrons, então ela pode receber o elétron e reduzir, tá? Vai ser basicamente quem? Os metais, tá? Então vai ser família 1 e 2, 1A e 2A, e o alumínio são a nossa base dessa tabela. Depois a água no meio e, por fim, todos os outros metais. Tudo bem? Bom, por que acontece isso? A família 1A, 2A e o alumínio são os metais menos eletronegativos. Então, são aqueles compostos que não querem de jeito nenhum receber elétron, tá? Então, se é uma reação de redução, uma reação de ganho de elétrons, eles são as últimas pessoas que vão entrar na fila para receber esse elétron. Tudo bem? Enquanto que todos os outros metais e a água, eles vão estar mais propensos a receber esse elétron. Significa que eles querem? Não. Mas, comparativamente, a gente pode dizer que sim. Tá? E aí, trazemos exemplos para ficar um pouco mais claro. O sódio, ele vai ser o último cara da fila, praticamente, porque ele é um dos compostos mais eletropositivos, ou menos eletronegativos, tá? Só que do outro lado, a gente tem o ouro. O ouro é um metal nobre. São aquela lista de metais que não querem oxidar por nada, tá? Então, quando você vê um ouro ou um outro metal nobre no estado positivo, ele vai ser o primeiro a entrar na fila para reduzir, tá? Então, assim, a gente pode até colocar dentro dessa parte aqui, de todos os outros metais, lá em cima, no top 1, os metais nobres, que é basicamente ouro, prata, paládio e... basicamente esses. E platina, que vão aparecer para vocês, tá? Esses 4. Basicamente ouro, tudo bem? Ouro e prata. Então, vai ser a mesma coisa. A questão vai te colocar lá, eu coloquei o NaCl na minha solução aquosa, qual que vai ser o composto que vai reduzir? O sódio, Na+, é da família 1A. Então, ele é o último a entrar na fila para reduzir. Bom, é uma solução aquosa. Então, além do Na+, também tem a água, ou o H+. Como a água e o H+, estão aqui no meio da fila, eles vão estar na frente do sódio, então, eles que vão reduzir, tá? E aqui, novamente, vale o mesmo comentário. Geralmente, você vai utilizar a água, a não ser que o meio esteja ácido. Se o meio estiver ácido, você tem muito H+, então você pode colocar o H+. Tá? Mas aí a questão te dá já direto, sem te perguntar e tudo mais. Não precisa se preocupar. Uma outra observação que é importante fazer aqui, dificilmente a questão ela vai te pedir para comparar compostos da mesma parte. Então, quem que vai oxidar? O fluoreto ou o carbonato? Não vai te perguntar, tá? Porque seria muito difícil de você conseguir saber quem que vai ter uma prioridade para oxidar nesse caso, tá? Eles teriam que te dar valor de oxidação, teriam que te dar valor de potencial. Seria uma questão muito fora da curva, tá? Então, geralmente, eles vão comparar o fluoreto com o cloreto. Vai comparar o sódio com o ouro e por assim em diante. Tudo bem? E aqui, para fechar esse slide, eu coloquei as reações da água ou H+ e OH-. Tá? Então, a reação de ânodo da água, de oxidação, são 2 águas, gerando 4H+, o gás oxigênio e 4 elétrons. A reação de redução da água vai ser 2 águas mais 4 elétrons, gerando H2 e 2 hidroxilas. Tudo bem? Então, a questão vai te trazer essa reação e aí você vai trabalhar em cima disso. Se for a reação, então, com hidroxila ou hidrogênio, tá aqui na direita. O ânodo é a oxidação da hidroxila. É 4 hidroxilas, gerando 2 águas, mais o gás oxigênio e 4 elétrons. A redução é o cátodo com 2 hidrogênios, gerando 2 elétrons, 2 hidrogênios, foi mal, mais 2 elétrons, gerando o gás hidrogênio H2, tá? O que é importante aqui da tabela de atividade é você ter uma noção geral dessa ordem, tudo bem? Porque as questões vão te perguntar qual que é o produto que sai no cátodo. E aí você tem que saber qual que é a reação do cátodo para determinar esse produto. Então, para você saber qual que é a reação que acontece no cátodo de uma eletrólise, você tem que saber a tabela de atividade. Por quê? Nas eletrólises aquosas, existe essa competição entre os íons, principalmente entre o íon da água
e o íon do composto da solução. Tudo bem? Geralmente ele vai te colocar só uma solução, tá? Dificilmente ele vai colocar mais de uma para dificultar o processo. Tudo bem? É basicamente isso. É a parte mais importante da aula, é essa tabela de reatividade, tá? E claro, saber que a eletrólise é o inverso da pilha, com uma reação não espontânea de potencial negativo. Tudo bem? Tem uma lista de exercícios, ela é curta, porque a eletrólise não cai tanto, tá? Mas se quiserem mais, me mandem mensagem que eu crio, posto lá para vocês, e a gente se acerta direitinho, tá? Colhem nos plantões, me mandem mensagem, não tenham realmente vergonha que a gente vai trabalhando sempre juntos. Tudo bem? Bom, estando tudo certo, vamos passar para os exercícios. O primeiro deles é um pouco mais direto e é um exemplo de eletrólise ígnea, que geralmente não cai. Monte a equação geral da eletrólise ígnea do NaCl e determine qual a massa de sódio metálico que será formada. E aí ele te dá o dado da massa molar, da corrente, do tempo e de Faraday. Então, bora lá. A eletrólise ígnea só tem o NaCl, então não tem mistério. Você vai ter o Na+, e o Cl- líquidos, e aí o Na+ vai reduzir e o Cl- vai oxidar. A parte da massa do sódio que será formada, sempre que ele perguntar massa, que será formada num processo eletroquímico, vai ser uma questão de lei de Faraday. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte é do balanceamento da equação geral. É uma eletrólise ígnea, então só vai ter Na+ de líquido e Cl- de líquido. Vamos ver aqui as semi-reações. Na oxidação, é o cloro, tá? É o Cl- líquido que vai se tornar Cl2 gasoso, beleza? Porque ele está oxidando, ele está perdendo os elétrons. Na hora que a gente balanceia isso, no lado direito temos Cl2, no lado esquerdo Cl-. Eu posso colocar um meio aqui do lado direito ou 2 no lado esquerdo. Eu prefiro trabalhar com números inteiros. Então, colocar 2 Cl- no lado esquerdo. Falta agora colocar os elétrons, certo? Porque é uma oxidação. Então, ela vai liberar elétron. O elétron vai estar nos produtos. Bom, o cloro menos 1, ele vai para o cloro 0. Então, qual que é a variação de elétrons? É um elétron. Só que como eu tenho 2 cloros, é 1 vezes 2, 2 elétrons nos produtos. Tá? Então, a minha reação de oxidação é 2 Cl-, que gera o Cl2 e 2 elétrons. Tudo bem. Bom, redução vai ser com sódio. O sódio é Na+, ele vai reduzir para o Na sólido. Tá? É claro que pela temperatura pode até virar um Na líquido. Mas enfim, vamos deixar sólido que é o esperado. Bom, o Na está saindo de mais 1 para 0. Qual que é a variação? 1. E aí, como é uma redução, esse elétron está reagindo, ele é um reagente, ele está sendo consumido. Então, você vai ter um elétron no lado esquerdo. Tá? É apenas 1 porque o Na, nos dois lados, está com o número 1. Tá? Não existe um Na2 aqui. Então, não tem que se preocupar com a quantidade. Então, essas são as nossas reações, de oxidação em cima e redução embaixo. Para a gente juntar essas duas, os elétrons têm que cortar. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 2 a minha reação de redução, para que possam aparecer 2 elétrons. E aí, a minha global é essa. 2Na+, mais 2 Cl-, formando 2Na e um Cl2. Tudo bem? Aqui foi mais para a gente lembrar um pouquinho desse negócio de trabalhar com as reações, com o balanceamento dessas reações, tá? Porque é bem característico de aparecer com as pilhas, por exemplo. E pode aparecer também com a eletrólise, então é sempre bom a gente relembrar para poder ficar fresco na nossa memória, tá? Sempre lembrar de cortar os elétrons, que é a parte essencial dessas reações envolvendo elétrons e íons e tudo mais. Bom, primeira parte foi feita, agora a gente tem que determinar qual que é a massa do sódio metálico que será formada. Lei de Faraday. Então, a gente sabe tudo o que precisa para montar a lei de Faraday e resolver. Lei de Faraday é a massa do sódio, né, que ele perguntou do sódio, é igual a massa molar do sódio vezes a corrente vezes o tempo, tudo isso divididos pela carga do sódio vezes Faraday. Bom, eu tenho massa molar, tenho corrente, tenho tempo, tenho Faraday, eu sei a carga do sódio por causa da reação e, então, eu tenho todos os meus dados para poder determinar a massa do sódio. Então,
pego essa equação aqui e substituo os valores. A massa molar é 23, tá? 23 aqui em cima. A corrente é de 4 amperes, então 4 aqui. E o meu tempo é de 96.500 segundos, tá? Então, 96.500. A carga do sódio é de 1, tá? Porque cada sódio precisa de 1 elétron. Então, 1 vezes constante de Faraday, que é 96.500. Tá? Não está à toa aqui o tempo, não. É realmente proposital para facilitar as contas. Tá? Então, a gente tem essa continha aqui, 96.500 em cima e embaixo, corta o número 1 que está dividindo aqui, tanto faz, tanto fez, vai sobrar apenas 23 vezes 4, que é 92 gramas. Tá? Então, as questões dificilmente vão pedir para você balancear e tudo mais, para descobrir a equação, que foi mais para a gente poder realmente relembrar isso daqui. Mas a lei de Faraday é bem comum, tá? Porque a eletrólise acontece muito, para você saber, por exemplo, quanto de ouro depositou numa colher de aço, para saber o quanto você está realizando o folheamento de ouro, tá? Então, realmente é bem importante saber a lei de Faraday para o contexto da galvanoplastia, tá? Mas aí, ele vai te dar todos os dados, é só você colocar na fórmula e resolver a equação que não tem erro, tá? Vamos passar para o próximo exercício, que ele é mais interessante e mais importante, que é a parte da tabela de reatividade, tá? Que ele pergunta assim, preveja qual composto irá reagir em cada polo de uma eletrólise. E aí ele te dá 5 eletrólises, cada uma com soluções diferentes, tá? Os eletrodos aqui, ó, acabei até não comentando tanto, mas eles também podem entrar na reação, assim como eles podiam entrar na pilha, tá? Se a questão avisasse. Então, aqui, e um ponto importante da eletrólise, os eletrodos eles podem participar sem a questão te avisar, porque tem essa competitividade, tudo bem? E aí eu vou até comentar quando a gente for tratar desse exercício, porque se for um eletrodo, por exemplo, de cobre, o cobre ele é um metal que pode oxidar, tá? Ele pode oxidar porque ele está num estado neutro. Então ele pode entrar naquela competitividade do ânodo, porque ele pode oxidar, também pode oxidar a água, também pode oxidar o composto que está na solução, tá? E aí pode ter uma competitividade tripla, tudo bem? Mas aí eu vou entrar no caso a caso com os exercícios aqui e vai ficar direitinho, tá? Na letra A, vamos lá então por partes. Ele me diz que é uma eletrólise de uma solução aquosa do cloreto de ferro 2 com eletrodo de carbono. Eletrodo de carbono é inerte, não vai entrar. Então, na minha competição, vai ter o ferro, o cloro e a água, tá? Então, na nossa solução, a gente vai ter o ferro 2+, tá? Porque o FeCl2, tá? Cada cloro é menos 1, se eu tenho 2, então o ferro tem que ser mais 2. Eu vou ter o cloro, menos 1, e a água, tá? E aí a água aqui eu vou representar pelos íons, que é mais simples, que é o H+, e o OH-. No meu ânodo, que é o local de oxidação, vão reagir os compostos que estão negativos, porque eles podem doar elétrons, tá? É o negativo ou o que está neutro. Como aqui não tem neutro, então vai ser só o negativo. É só o cloro e a hidroxila. Pela nossa tabela de reatividade, os ânions não oxigenados, eles estão no topo para reagir. Então, entre o cloro e a hidroxila, que tem um oxigênio, quem vai ganhar aqui é o cloro. É o cloro que vai reagir e oxidar para formar o Cl2. É isso que a questão vai te pedir, basicamente. Vai te dar essa solução aquosa aí, vai perguntar qual que é o produto formado no ânodo. Você vai falar Cl2, gasoso. E aí, às vezes, a questão vai até dizer um pouquinho, no meu ânodo formam-se bolhas, muda a cor, enfim. Ela vai te dar, geralmente, às vezes, essas diquinhas, tá? Mas beleza, no ânodo tinha o Cl- e o OH-. O Cl-, como não tem oxigênio, ele vai ganhar a disputa e vai oxidar. Agora, no cátodo, geralmente vão reagir os compostos positivos, ou positivo ou neutro. Aqui só tem positivo, não tem ninguém neutro, então a competição é entre o ferro 2+, e o hidrogênio. Pela nossa tabela de reatividade, quem que está no topo? São metais, água e depois, por último, um A e 2A e o alumínio. O ferro está naquela categoria de todos os outros metais, ele é um metal de transição, então ele vai ter
uma preferência frente ao H+. É ele que vai reagir, tudo bem? Então vai ser ele que vai reduzir, é ele que vai sair de ferro 2+ para o ferro sólido, tá? Então é um tipo de questão clássica, claro que não aberta, assim, geralmente vai ser objetiva para vocês, tá? Bom, passamos a letra A, entendemos a letra A, vamos passar para a letra B. Na letra B, é uma solução aquosa de NaCl com eletrodo de platina. Platina, ele é um metal nobre, então não vai entrar na reação, tá bom? Então é uma solução aquosa que eu vou ter uma competição entre o NaCl e a água. Então na minha solução eu tenho o Na+, o Cl- e a água, H+ e OH-. No ânodo eu tenho Cl- e OH- disputando. É a mesma disputa, o Cl- ganha. Só que, no meu cátodo, agora não é o ferro, agora é o sódio. Entre o sódio e o hidrogênio, o que ganha? É o hidrogênio. Por quê? Porque o sódio ele é da família 1A. Então ele está o quê? Na nossa base da tabela de atividade. Ele é o último a entrar na fila para reduzir. Tá? Então, nesse caso, o meu cátodo vai reagir, o H+, ele vai reduzir para H2. Tudo bem? É assim mesmo que você vai fazer as análises. Você vai olhar quem está reagindo em cada polo e vai ver quem que ganha com base na tabela de atividade. Tá, vamos agora para C, então. Na C, eu tenho uma reação, uma solução aquosa do nitrato de cobre 2 com o eletrodo inerte. Inerte é um outro nome para dizer que o eletrodo não reage, tá? Então vai ser só o nosso sal reagindo, competindo com a água. Então eu vou ter de íon o cobre 2+, o NO3-, o hidrogênio e a hidroxila, tá? No meu ânodo, putz, acho que ficou um pouco apagado, né? Mas no ânodo, tá escrito aqui, no ânodo temos NO3- competindo com a hidroxila, tá? Porque são os negativos. Pela nossa tabela, a água está na metade e embaixo dela temos os outros ânions oxigenados, nitrato, sulfato, fluoreto, etc. Tá? Então, pela nossa tabela, entre o nitrato e a hidroxila, quem vai ganhar é a hidroxila. Tá? Até porque, olha só, o nitrato tem 3 oxigênios, a hidroxila tem 1. Então, o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele não quer oxidar. Entre 3 oxigênios e 1, quem que vai oxidar? 1. Tá? Então vai ser a hidroxila que vai oxidar e vai formar o gás oxigênio. Tá? Agora, no nosso cátodo, eu tenho uma batalha entre o cobre e o hidrogênio. O cobre ele está na parte de todos os outros metais, é o metal de transição, então ele está no topo da nossa fila. Ele é logo o primeiro a reagir. Então, entre ele e a água, entre ele e o hidrogênio, quem ganha é ele, é o cobre. Tá? Então, no nosso cátodo, quem vai reagir é o Cu2+. Beleza? Essa era a B e a C. Vamos agora para o finalzinho da D e da E. Na D, a gente tem uma solução aquosa de fluoreto de cálcio, CaF2, com eletrodo de carbono. Carbono é um outro eletrodo que não reage. Então vai ser só o sal competindo com a água. Então nossos íons são o Ca2+, o F- e a água, H+ e OH-. No ânodo, vamos ter então F- competindo com a hidroxila. Lembrando de novo na nossa tabela, quem que está na base são os oxigenados e o fluoreto. Depois vem a água e em cima os não oxigenados. Então, entre o fluoreto e a água, entre o fluoreto e a hidroxila, quem ganha é a água, quem ganha é a hidroxila, tá? Que vai ter uma eletronegatividade menor do que o flúor, tudo bem? O flúor vai ser o último composto a oxidar, tá bom, gente? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, beleza? Só que, no cátodo, qual que é a nossa situação? A gente tem o cálcio 2+ e o H+. Entre eles dois, quem que vai ganhar? O hidrogênio. Por quê? O cálcio faz parte da família 2A. Se ele faz parte da família 2A, ele está na base, no último lugar da nossa fila. Enquanto que a água, o hidrogênio, está na metade. Então, se está na metade, está mais na frente, é ele que vai reagir. Tá bom? Olha que interessante. Nessa solução aquosa,
apesar de você estar fazendo eletrólise de um sal, quem que reage é a água. Por quê? Os íons envolvidos do sal perdem para os íons da água. Bem interessante, né? Pode falar que não. Bem. Mas aqui, quem vai ganhar, então, vai ser a água. Agora, na letra E, a gente vai ter uma solução aquosa de sulfato de potássio, tá? O K2SO4, com um eletrodo de cobre no ânodo e de carbono no cátodo. Carbono não entra na reação, então a gente ignora. Só que o meu ânodo tem cobre. O cobre, aqui é o cobre metálico, estado neutro. No ânodo vai reagir quem está com sinal negativo ou neutro. No cátodo é quem está positivo ou neutro. Ou seja, esse eletrodo de cobre no ânodo, ele pode participar da reação. A gente vai ter que avaliar quem que vai oxidar, tá bom? Bom, na nossa solução, então, temos quem? O sal, o potássio, SO4 2-, a água, H+ e OH-, e o nosso cobre, tá? No ânodo, vamos ter quem? Quem pode oxidar? Sinal negativo e neutro. Então, de negativo a gente tem o SO4 2- e a hidroxila. E de neutro, temos o cobre. Pensa comigo, ânodo é oxidação, tá? Quem que gosta de oxidar? Um composto de ametal, como o sulfato e a hidroxila, ou um metal? Quem que vai querer oxidar? Metal, tá? Então, apesar de não estar na tabela, nessa situação, o cobre, por ele ser um metal e estar no ânodo, é ele que vai reagir. É ele que vai oxidar. Porque é um metal, o metal quer oxidar. Tudo bem? É uma situação bem diferente, mas é só para mostrar para vocês como o eletrodo ele pode participar. Aqui a gente teve uma competição tripla entre o sal, a água e o eletrodo, tá? Mas assim, 99% das vezes o eletrodo não participa da reação, tá? Só foi para trazer aqui. Caso apareça um eletrodo não inerte, tem que entrar na sua análise para saber quem que vai reagir, tá? E aí no cátodo, normalmente, potássio ou hidrogênio, quem vai ganhar é o hidrogênio, porque o potássio da família 1A está no final da fila, tudo bem? Ah, Ian, e se o eletrodo do cátodo não fosse carbono, também pudesse entrar na reação? Seria um pouco diferente, porque os eletrodos geralmente são metais sólidos, tá? São metais. Então, para ter no cátodo alguém que de fato poderia reagir, teria que ser, por exemplo, um eletrodo de alumínio, por exemplo, tá? Seria dificilmente apareceria algum outro tipo de eletrodo, tá? Se for entrar algum eletrodo na reação, geralmente vai ser no ânodo, porque é um metal, e aí metal pode oxidar, tá? O metal no estado neutro não pode reduzir. Você não tem como colocar uma placa de zinco -2, tá? Ou é neutro ou positivo o metal, tá bom? Então, para a gente completar nossa tabela aqui de reatividade, a gente pode adicionar nas reações anódicas uma terceira categoria, uma quarta categoria, aqui, logo sem a VIP, que seriam os metais. Então você coloca aqui, eletrodo metálico, aí coloca cobre, zinco, prata, enfim, qualquer tipo de metal que não seja um metal nobre. Então a prata você esquece, tá? Então é prata, platina, ouro, basicamente, não vão entrar, tá? Então coloca aqui ferro, coloca magnésio, cálcio, etc. Tá? Os eletrodos que podem aparecer para vocês, tá? Porque se ele é um metal neutro, ele pode oxidar e metais querem oxidar. Então, entre um metal e um ametal, entre um metal e um ametal, para ficar mais fácil de diferenciar, quem ganha é o metal, tá bom? É só um comentário bem breve, bem difícil de aparecer para vocês, por isso que eu nem coloquei. Tá? E aqui nas reações catódicas para reduzir, a gente poderia colocar aqui na primeiro lugar da fila também os ametais. Então, se você tivesse, sei lá, um Cl2, um F2, um ametal no estado neutro, ele teria uma prioridade de reação de redução frente aos metais, tá? Porque um ametal, ele quer reduzir, então ele teria essa prioridade, ele seria o nosso VIP. Mas dificilmente vai aparecer, tudo bem? Geralmente vai ficar nessa baguncinha aqui que eu trouxe para vocês, tudo bem? E aí,
meio que o gabaritaço da última questão, fica essa baguncinha colorida aqui, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro essa aula, principalmente esse finalzinho com o exercício, é a parte muito importante da tabela de reatividade, tá bom, gente? Então é isso, se cuidem, estudem, mandem mensagem, colhem nos plantões, colhem no evento do Enem, que vai ter esse sábado, muito importante, muito bom. Fiquem ligados que a gente vai mandar direitinho todas as informações para vocês. É isso, gente. Beijão, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau.